Há quem diga que quem quer se matar não avisa, se mata. Mas esse é um dos equívocos que dificulta a prevenção do suicídio. Só para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde contabiliza mais de 1 milhão de suicídios por ano em todo o mundo. Isso significa dizer que uma pessoa acaba com a própria vida a cada 35 segundos. O índice alarmante fez com que o órgão propusesse que os países desenvolvessem estratégias para prevenir o suicídio. Quem vai contar pra gente como fazer isso é a nossa convidada de hoje, a psicóloga, psicanalista e coordenadora do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, Soraya Carvalho, o NEPS. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada, Fabiana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. No mundo, são mais de 1 milhão de suicídios. Como é o panorama aqui no Brasil? Bom, o Brasil, por ser um país de vasto território, a gente tem uma variação muito grande dos índices de suicídio. Então, assim, nós temos, a princípio, uma taxa considerada baixa em relação ao resto do mundo. É uma taxa de em torno de 5,6 suicídios para cada 100 mil habitantes. Mas, como eu disse, essa taxa varia muito. Temos índices, por exemplo, no Rio Grande do Sul, semelhante aos índices de países do primeiro mundo, como 15 suicídios por 100 mil habitantes. Então, assim, em outros estados do Nordeste, por exemplo, como a Bahia, nós temos uma taxa bem menor. Então, essa variação faz com que o panorama brasileiro, a princípio, seja enfrentado com um problema de não tanta gravidade, por exemplo, se correlacionado ou associado ou comparado com os índices de homicídio que chegam a 50 homicídios por 100 mil habitantes. A Bahia é o estado com a menor taxa de suicídio, né, do Brasil. Eu diria que Salvador é a capital com a menor taxa. Salvador, seguida do Rio de Janeiro e de Aracaju. Mas a gente tem motivos para comemorar? Não, a gente não tem motivos para comemorar. Só para vocês terem uma ideia, nós atendemos no CIAV, no Centro Antiveneno, em torno de 100 tentativas de suicídios por mês. O que dá mais ou menos uma taxa de 1.000 a 1.400 tentativas de suicídio por ano em Salvador. Somente em Salvador. Atendidos, né? Em Salvador. Há como uma pessoa identificar uma outra pessoa que tem uma tendência suicida? Quer dizer, essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ela dá alguns sinais que possam ser revelados ou que a gente de fato possa prevenir? É importantíssima essa pergunta, Fabiana. Eu acho que, inclusive, esse é o grande motivo da gente estar aqui. Eu acho que a imprensa, a mídia, tem uma responsabilidade no sentido de promover essa divulgação dessas informações para a sociedade, que é o seguinte: a pessoa que vai se matar, ela avisa com pequenos sinais. É que, na maior parte das vezes, nem a família, nem os amigos estão prontos para ler esses sinais. Então, quando a pessoa diz assim: eu não aguento mais viver, essa vida é uma droga, se eu pudesse eu acordava e não dormia, por que Deus não me dá um câncer para acabar com isso? Então, assim, ou o adolescente, por exemplo, que de uma hora para outra ele se rebela, não vai mais à escola, ele não acorda de manhã, ele não quer sair de casa, ele se recusa à interação social, que muitas vezes é lido pela família como uma crise própria da adolescência, e não é. Por trás disso pode ter uma depressão mascarada e já todo um cálculo, né? Porque a ideação suicida começa assim: você começa a pensar no suicídio, em segundo momento você começa a planejar o ato, em terceiro momento você executa o ato. Então, assim, as escolas, a gente costuma ir nas escolas falar para os pais ou para os professores que fiquem atentos a esses sinais de uma hora para outra. A pessoa que é muito bem relacionada, de repente, fica muito em casa, não quer sair, ou fica muito mal-humorada, não quer contato com ninguém, ou perde a vontade de trabalhar, perde a vontade pela vida, perde o desejo pelas coisas simples e importantes da vida. Então, assim, se percebe que a pessoa perde o interesse pelas coisas básicas do dia a dia, o interesse em se divertir, o interesse no prazer, nada mais tem prazer. E a gente observa também que as pessoas passam muito tempo deitadas, sem energia, e que muitas vezes esse sinal é tido como uma pessoa preguiçosa, não quer... dentro até do próprio ambiente do trabalho. Então, assim, se a pessoa muda o seu comportamento de uma hora para outra, se seu colega de trabalho começa a ficar mal-humorado, começa a ficar irritadiço, agressivo, sente com ele, veja o que está acontecendo. Isso pode ser um sinal de que as coisas não estão bem. Agora, claro, isso não quer dizer que todo mundo que esteja assim esteja com risco de se matar, mas, assim, é uma série de coisas, uma série
série de sinais que juntos você começa a avaliar que a pessoa não está bem, e aí você começa a pensar, senta, conversa com a pessoa, e se ela de fato consegue dizer para você que não está bem, encaminha ela para uma pessoa, para um tratamento adequado, especializado. Você falou aí sobre a depressão, né? Que a gente sabe que é um dos principais motivos de suicídio. Isso. Além da depressão, quais são os outros fatores que levam uma pessoa a tirar a própria vida? Bom, a gente tem estudos já que mostram, assim, estudos que foram feitos com prontuários de pessoas que haviam de fato se suicidado, e nesse estudo foi identificado que 98% das pessoas que haviam cometido suicídio cursavam com algum tipo de transtorno mental no período do suicídio. Desses, 60% eram casos de depressão, e os outros 40% estavam relacionados à esquizofrenia e o alcoolismo. Sendo que a gente sabe que por trás do alcoolismo, muitas vezes tem uma depressão. Então a gente associa como a maior causa do suicídio a depressão, mas nem todas as pessoas que se matam estão cursando com depressão. Então, vale a pena a gente se debruçar mais perto para saber que outros fatores, além dos fatores ligados ao indivíduo, à história, à saúde mental, aos fatores relacionados à sua vida cotidiana, porque o suicídio é multifatorial, o suicídio é um fenômeno e é extremamente complexo. E a etiologia a gente vai buscar tanto no indivíduo quanto na sociedade, na relação que esse indivíduo mantém com a sociedade, e além dos fatores biológicos também. Então, são fatores biológicos, psíquicos e sociais. O suicídio é mais comum em qual faixa etária? Esse é um problema seríssimo em todo o mundo. O suicídio, a faixa etária entre os 15 e 29 anos se constitui a terceira causa de morte em todo o mundo. Alguns países, o suicídio nessa faixa etária é a primeira causa de morte. Então, é um problema muito sério, é um problema de saúde, é um grave problema de saúde pública mundial. E eu acho que nós brasileiros, até porque o índice de homicídio é tão alto, o índice relacionado às mortes por acidente de trânsito também é tão alto, que a gente não presta atenção à gravidade do problema do suicídio. Apesar das nossas taxas serem consideradas baixas, 5,6 suicídios para cada 100 mil habitantes, o Brasil é um país de 190 milhões de habitantes. Nesse sentido, nós ocupamos, em números absolutos, né, o 9º lugar no ranking mundial de suicídios. Então, assim, nós contabilizamos 24 suicídios por dia, 3 mil suicídios por ano. Isso significa que no Brasil, uma pessoa se mata a cada 1 hora. Então, é um problema muito sério e a gente precisa se debruçar e se preocupar com esse problema. E a gente tem dados de quantas pessoas, ou percentual, de quantas pessoas que tentam a primeira vez e não conseguem, tentam novamente, quer dizer, há uma segunda, terceira, quarta tentativa? Olha, Fabiana, só para você ter uma ideia, os estudos mostram uma média de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano, ou seja, é de 10 a 20 vezes mais do que o número de suicídio. Então, só para vocês terem uma ideia, o que se gasta para tratar do suicídio é o mesmo custo operacional de uma guerra. E já se morreu mais de suicídio na história da humanidade do que nas próprias guerras. Tá? Então, assim, é um problema tão sério que a tentativa de suicídio, por exemplo, é considerada um fator de risco do suicídio. Por quê? A pessoa que tenta suicídio a primeira vez aumenta em 30% a chance dela tentar uma segunda vez e aumenta, por sua vez, em 40% a chance dela tentar uma terceira vez. Então, assim, muitos médicos e profissionais de saúde dizem assim, tá tentando, não quer morrer não, é só para chamar a atenção. Isso é um erro que a gente não pode incorrer, porque mesmo que fosse para chamar a atenção, as pessoas que precisam se utilizar dessa ferramenta para colocar a vida em risco para chamar a atenção do outro, é porque ela está num nível de sofrimento absolutamente contundente, ela precisa de ajuda. Então, mesmo assim, eu acho que a gente tem que pensar que essas pessoas que tentam, ainda que fosse para chamar a atenção, uma hora elas vão
conseguir. Né? Eu soube que para cada tentativa de suicídio ou um suicídio, há pelo menos 5 envolvidos, né? Que são afetados emocionalmente, né? Diretamente. Como ficam essas pessoas diante dessa situação? Muito mal, muito mal. Quem parte, né? Quem consegue o êxito com o ato, quem se suicida, deixa a família, deixa os amigos em frangalhos. Quando a gente tem um contato com a família cujo familiar se matou, essa família ela não se recupera nunca mais. Ela se sente absolutamente culpada. Por que não viu? Por que não entendeu? Por que não interviu? Né? E a gente tem uma coisa que está acontecendo agora que é algo muito importante, que eu queria aproveitar essa oportunidade. As redes sociais. As pessoas começaram a escrever nas redes sociais esses sinais: eu não estou bem, minha vida está sem sentido, eu queria sumir. Então eu queria pedir aos amigos, se você vê esse tipo de informação, de mensagem, de comentários, se as pessoas postam isso nos seus Facebooks, é preciso que você se aproxime desse amigo, é preciso você saber que se a pessoa escreveu isso, ela já está, muitas vezes, com um plano já engatilhado. A gente perdeu uma pessoa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele não era paciente nosso, que fez exatamente isso, postou no Facebook, 2 dias depois ele se matou. Então a gente tem que aproveitar, né, esse link das redes sociais e pedir que os amigos fiquem atentos e possam intervir aí para encaminhar para um tratamento especializado. Eu me lembro que há um tempo atrás o José Saramago havia comentado que o suicídio era um direito, né? E isso provocou uma certa polêmica na época. Eu queria que você comentasse, é um ato de coragem, é um ato de covardia? Como é que você encara o suicídio? Fabiana, eu não acho que seja nem de coragem, nem de covardia. É um ato humano, é uma manifestação humana. Só os homens cometem o suicídio. E eu diria que o suicídio, por ser uma manifestação humana, eu costumo dizer que ele é uma carta na manga, ou seja, é aquilo que possibilita que o sujeito viva, porque viver é muito angustiante. A angústia faz parte da vida, é muito difícil viver. Então eu acho que o sujeito vive também porque pode dispor dessa carta na manga, ou seja, ele pode se matar se a vida se tornar para ele insuportável. É um direito? É. Mas assim, antes desse direito dele se matar, eu acho que ele tem que ter o direito ao tratamento, ao cuidado. Que muitas vezes a gente vê que quando o paciente chega a se matar, ele nem sequer pôde dispor de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico, ou de outras formas de tratamento. Mas, assim, é um direito se matar, sim. Eu costumo dizer isso para meus pacientes. Mas, assim, é um dever nosso oferecer o tratamento, oferecer o cuidado. Porque quando o sujeito sai daquele momento, daquela fase aguda, ele muda de ideia. O NEPS é um centro referência aqui na Bahia, né? Para pacientes nesse sentido. Como é que uma pessoa pode ter acesso ao NEPS? Como é que pode ser tratado no NEPS? O NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, ele funciona dentro do CIAV, que é o Centro de Informações Antiveneno. O CIAV é o centro de referência em toxicologia. É considerado pela OPAS um centro modelo de atendimento para países em desenvolvimento. O NEPS também, o formato que nós criamos é inédito, é inovador, não existe em nenhuma parte do mundo um serviço que atenda dessa maneira, que a gente trabalha com o paciente, com a equipe de saúde e com a família. Só que assim, a gente é ainda um centro pequeno e a demanda é muito grande, então nós já temos uma lista de espera. O paciente grave, a gente só atende pacientes casos graves, né, depressão grave com risco de suicídio. Uma depressão mais leve, a gente peça até que seja encaminhado para um outro órgão. Então, a gente só trabalha com casos graves com risco de suicídio. Então, a pessoa liga, o telefone é o 0800 284 4343, que é o número do CIAB. Vocês conseguem facilmente na lista telefônica ou na internet. Liga e pede para entrar nessa lista de espera, pede para agendar. Então, a gente faz uma triagem e os casos realmente que se adequam, se encaixam ao nosso perfil, que são os casos graves, com risco de suicídio, essa pessoa é acompanhada e ela passa a ser acompanhada por psicólogo, por psiquiatra e por terapeuta ocupacional. Bom, muito obrigada por sua presença, Soraya. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para vocês sobre um tema que é tão importante e tão relevante para a nossa sociedade. Obrigada.
Por hoje a gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar na semana que vem com mais um Saúde e Vida. Não esqueçam que vocês também podem mandar sugestões de pauta e entrevistados para o saudevida@grupoatarde.com.br. Também podem acompanhar outras matérias de saúde na seção Ciência e Vida, que é publicada todos os domingos no seu Jornal à Tarde. Hoje eu fico por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada por você ter vindo.